Repito-lhe, exclamou Raskolnikov com veemência, que não posso suportar mais. Mas o quê? A incerteza? Interrompeu-o Porfiri. Não me exaspere. Não quero. Digo-lhe que não quero. Não posso nem quero. ouça bem, gritou, tornando a dar um soco sobre a mesa. Mais baixo, mais baixo. Olhe que pode ouvi-lo. Previno-o seriamente. Contenha-se. E não estou brincando, declarou Porfiri em voz baixa. Mas dessa vez seu rosto não tinha aquela expressão efeminada, bonacheirona e açodada de há pouco. Pelo contrário, agora mandava severamente, franzindo o senho, e como se descobrisse de uma só vez todos os seus mistérios e todas as suas ambiguidades. Mas isso durou apenas um instante. O encolerizado Raskolnikov ia se entregar a um verdadeiro acesso de furor, mas, coisa estranha, voltou outra vez a obedecer a intimação de falar baixo, apesar de se encontrar em pleno paroxismo. Eu não me deixo torturar, murmurou de repente, como se percebendo imediatamente com dor e cólera que não conseguiria deixar de se submeter àquela ordem, pensamento que aumentava a sua fúria. Mande-me prender, efetuar uma busca em minha casa, mas faça tudo isso segundo as regras em vez de brincar comigo. Não se atreve, eu sei. Não se preocupe com as formalidades, atalhou Porfiri com o mesmo sorriso insidioso de antes e como se derretesse em ternura com Raskolnikov. Meu caro, eu o convidei agora de uma maneira absolutamente familiar, amistosa. Eu não quero a sua amizade, cuspe em cima dela. Está ouvindo? Olha, eu vou pegar o meu gorro e vou embora. O que o senhor diz isso se tem a intenção de me prender? Pegou o gorro e se dirigiu à porta. Mas o senhor não quer, talvez, ter uma surpresa? Exclamou Porfiri, rindo às gargalhadas e tornando a segurá-lo um pouco mais acima do cotovelo e parando junto da porta. Segundo parecia, conservava-se jovial e gracejador como antes, o que acabou de exasperar Raskolnikov. Qual surpresa? De que se trata? Perguntou, parando e olhando para Porfiri com medo. Uma surpresa que está preparada aí do outro lado da porta, hehehe. Apontou com o dedo a porta fechada do tabique que conduzia à sua residência oficial. Até a fechei a chave para que não fugisse. Mas quem? Onde está? De que se trata? Raskolnikov se aproximou da porta e tentou abri-la, mas estava fechada. Está fechada, mas aqui está a chave. E de fato mostrou-lhe uma chave que tirara do bolso. Tudo isso são patranhas, gritou Raskolnikov já sem poder se conter. Estás mentindo, maldito polichinelo. E se atirou sobre Porfiri, que se retirava em direção à porta sem dar o menor sinal de medo. Agora compreendo tudo, disse ele. Tu mentes e me irritas para que me entregue. Mas não é possível te entregares mais, caro Rodion Romanovich. Olha, o senhor está desesperado. Não grite, senão terei de chamar. Mentes, nada vai acontecer, pois chama e que venho. Tu sabias que eu estava doente e querias excitar-me até me ver colérico para que eu me entregasse. Era este o teu objetivo, mas não, arranja provas. Eu compreendo tudo. Tu não tens provas, só tem conjecturas porcas miseráveis, as que Zamiotov te sugeriu. Tu conhecias o meu caráter, querias me lançar no desespero e depois me pôres em poder dos sacerdotes e dos delegados. Estás à espera deles? Por que esperas? Onde é que estão? Que venham. Mas de que delegados está falando, meu caro? Os homens sempre têm muita imaginação, mas se não é possível proceder de acordo com as formalidades, como diz, olhe, meu caro, o senhor não sabe, mas as formalidades não hão de faltar, como verá, murmurou Porfírio escutando-a à porta. Efetivamente, naquele momento, junto da porta da outra sala, ouviu-se um ruído. Aí vem, exclamou Raskolnikov. Mandaste chamá-los por minha causa. Estavas à espera deles? Contavas com... Bem, pois que venham todos, delegados, testemunhas, tudo o que quiseres, que venham. Estou pronto. Mas então aconteceu uma coisa estranha. Algo tão inesperado no curso normal dos acontecimentos que não há dúvida alguma de que nem Raskolnikov nem Porfiri Petrovitch podiam imaginar tal desenlace. Capítulo 6. Eis a recordação que esta cena deixou no espírito de Raskolnikov. Aquele ruído que ouvira na sala contígua cresceu rapidamente e a porta pouco a pouco se entreabriu. Quem é? Perguntou Raskolnikov, perguntou Porfiri Petrovitch contrariado. Mas eu recomendei... A resposta demorou, mas percebia-se perfeitamente que do outro lado da porta se encontravam vários homens que pareciam se esforçar por afastar alguém. Mas o que vem a ser isso? Repetiu Porfiri Petrovitch, alarmado. Trazemos o preso, Nikolai, disse alguém. Não é preciso, vão embora, esperem. Mas para que o trouxeram para cá? Mas que desordem, exclamou Porfiri, precipitando-se para a porta. É que ele tornou a dizer a voz de há pouco e depois se calou. Durante um segundo se travou uma pequena batalha. Depois, de repente, pareceu que tinham conseguido afastar alguém por meio da violência e depois, finalmente, entrou um homem muito pálido no gabinete de Porfiri. O aspecto daquele indivíduo, à primeira vista, não podia ser mais estranho. Olhava para a frente, mas sem ver ninguém. Uma decisão brilhava nos seus olhos, mas ao mesmo tempo uma palidez mortal cobria o seu rosto, como se o conduzissem ao suplício. Seus lábios tremiam completamente descoloridos.
Muito novo ainda, vestia-se com humildade. Era de estatura mediana, magro, com cabelo cortado em redondo, de feições finas e um tanto secas. O homem do qual ele escapara entrou na sala atrás dele e conseguiu segurá-lo por um ombro. Era um guarda, mas Nicolai estendeu o braço e conseguiu escapar novamente. Juntaram-se alguns curiosos à porta. Alguns se esforçavam para entrar. Tudo o que acabamos de contar aconteceu rapidamente. Saiu daqui, ainda é cedo, e esperem que os chamem. Por que o trouxeram tão cedo? Murmurava Porfírio Petrovitch, extremamente contrariado e como se estivesse fora de si. Mas de repente Nicolai ajoelhou-se no chão. Que é isso? Exclamou Porfírio estupefato. Eu sou o culpado. A culpa é minha. Sou eu o assassino, declarou inesperadamente Nicolai, como se lhe faltasse o fôlego, mas com uma voz bastante firme. O silêncio prolongou-se durante 10 segundos, como se todos tivessem caído em catalepsia. Até o guarda deixou cair os braços e se afastou para a porta, onde ficou imóvel. Mas o que estás dizendo? Exclamou Porfírio Petrovitch, saindo do seu espanto momentâneo. Que eu é que sou assassino, repetiu Nicolai depois de um breve silêncio. O quê? Tu? Quem é que tu mataste? Porfírio Petrovitch estava visivelmente desconcertado. Por um momento, Nicolai tornou outra vez a ficar calado. Liona Ivanovna e a irmã Lisavieta Ivanovna. Fui eu quem as matou, com a machadinha. Não estava em meu perfeito juízo, acrescentou de repente e novamente ficou calado. Continuava de joelhos. Porfírio Petrovitch permaneceu mudo uns segundos como se refletisse, mas de repente estremeceu violentamente e gesticulou com a mão, afugentando os curiosos. Estes desapareceram logo e a porta voltou a fechar-se. Depois olhou para Raskolnikov, que permanecia a um canto de pé, olhando avidamente para Nikolai, e de repente fez o gesto de correr para ele, mas se deteve ficando a olhá-lo. Pousou depois o olhar sobre Nikolai e, súbito, como por impulso, tornou a dirigir-se para Nikolai. Já queres de antemão arranjar uma desculpa com isso de que não estavas em teu juízo? Interpelou-o quase colérico. Eu não te fiz perguntas, se estavas ou não no teu juízo. Fala, és tu o assassino? Sou eu o assassino, posso provar, disse Nikolai. Ah, com que cometeste o crime? Com a machadinha. Tinha-a levado. Ah, estás com muita pressa. Sozinho? Nikolai não compreendeu a pergunta. Foste tu sozinho que cometeu o crime? Sozinho. Mítica é completamente inocente, não participou de nada. Mas por que tens tanta pressa de falar em Mítica, hein? Vamos a ver, me diz, como é que tu conseguiste fugir pela escada? O porteiro não viu vocês? Fiz isso para despistar. Depois corri atrás de Mítica, disse Nicolai como se estivesse confuso e disposto de antemão a tudo. Pois sim, exclamou Porfírio colérico. Decoraste bem a lição, murmurou Porfírio como se falasse consigo mesmo e voltou a fixar os olhos em Raskolnikov. Se voltou, né? No caso, está escrito errado aqui. Aparentemente ficara tão entretido com Nikolai que até chegou por um momento a se esquecer de Raskolnikov. Agora, de repente, tornava a recordar-se dele e até parecia envergonhado. Rodion Romanovich, meu caro, desculpe, disse-lhe. Não é possível, na verdade. Faça o favor. O senhor não é necessário aqui. Eu mesmo, veja que surpresa. Faça o favor. E pegando-lhe por um braço, indicou-lhe a porta. Pelo visto, o senhor não esperava isto? Disse Raskolnikov, de fato sem compreender nada, ainda mais se apressando a recobrar o ânimo. Não, nem o senhor tampouco esperava, meu caro. Olhe como seu braço treme. Sim, o senhor também está tremendo, Porfírio Petrovitch. Sim, eu também estou tremendo. Não esperava isto. Já tinham chegado à porta, Porfírio esperava impacientemente que Raskolnikov passasse. E aquela surpresa de que falava, não quer me contar? Não quer me mostrar? Perguntou Raskolnikov de repente. O senhor fala dos outros, mas até os seus dentes batem. É um trocista. Bem, até à vista. Da minha parte, adeus. Será o que Deus quiser, murmurou Porfírio com um sorriso contrafeito. Quando passou pela sala da repartição, Raskolnikov reparou que muitas pessoas o olhavam curiosamente. Por acaso viu no vestíbulo, no meio das outras pessoas, os dois porteiros daquela casa, aqueles aos quais desafiara para que o levassem à delegacia na tal noite. Estavam de pé e pareciam esperar alguma coisa. Mas mal chegara à escada, quando ouviu outra vez às suas costas a voz de Porfírio Petrovitch, voltou-se e verificou que ele corria para alcançá-lo. Uma palavrinha, Rodion Romanovich. Quanto ao passado, será o que Deus quiser, mas, no entanto, para cumprir as formalidades, terei de interrogá-lo. Por isso, tornaremos a nos ver em breve. E Porfírio parou diante dele sorrindo. Em breve, tornou a acrescentar. Parecia que ainda tinha mais alguma coisa para dizer, mas que não conseguia. Porfírio Petrovitch, desculpe-me aquilo que há pouco me excitei, começou Raskolnikov já completamente reanimado, sentindo até vontade de gracejar.
Não fale mais disso, não fale mais disso. Insistiu Porfírio quase alvoroçado. Eu também. Maldito caráter é o meu, confesso, reconheço. Bem, então tornaremos a nos ver. Se Deus quiser, voltaremos a nos ver muitas vezes. E acabaremos finalmente nos conhecendo bem, acrescentou Raskolnikov. E acabaremos finalmente nos conhecendo bem. Concordou? Aliás, cadê ela? Aqui. Concordou Porfírio Petrovitch e, piscando um olho, ficou depois olhando-o fixamente. E agora vai a um aniversário? A um enterro. Ah, é verdade, a um enterro. Cuidado, cuidado. Eu, pelo meu lado, não sei o que vou lhe desejar, acrescentou Raskolnikov, que já começava a descer a escada e de repente voltou-se para Porfírio. Eu lhe desejo muitos êxitos, pois de fato a sua profissão é bem engraçada. Engraçada porque, imediatamente Porfírio, que já dera também meia volta para se retirar, aguçou o ouvido. Porque, veja, esse pobre Mikolka, o senhor deve tê-lo torturado e mortificado psicologicamente à sua maneira até que ele confessou. Deve ter ali dito dia e noite, és o assassino, és o assassino. Bem, mas agora que ele já confessou, o senhor vai tornar a moer os miolos dele dizendo: mentes, estupor, tu não és o assassino, não é possível, tu estás repetindo uma lição decorada. Podes me dizer depois disso que a tua profissão não é ridícula? Nota de rodapé, Mikolka, forma popular de Nikolka. Continuando. Mas o senhor reparou que eu disse a Nikolai que ele estava repetindo uma lição decorada? Como é que não iria reparar? É engraçado, é engraçado. O senhor repara em tudo, é um grande pândego e sabe escolher as notas mais cômicas. Ouça, dizem que Gogol, o escritor, possui essa qualidade em alto grau. Sim, Gogol. É isso, Gogol. Até o nosso próximo e agradabilíssimo encontro. Raskolnikov foi direto à sua casa. Estava tão cansado e esgotado que logo lhe chegou lá, se estendeu no divã e assim ficou um quarto de hora simplesmente descansando e se esforçando para coordenar de qualquer maneira suas ideias. Acerca de Nikolai, nem sequer formava qualquer juízo, era simplesmente espantoso. Na confissão de Nikolai havia alguma coisa de obscuro, de assombroso. Alguma coisa que, nesse momento, não conseguia explicar. Mas a confissão de Nikolai era um fato positivo. As consequências de tal fato lhe apareceram imediatamente com clareza. A mentira não iria se manter, então se voltariam outra vez contra ele. Mas pelo menos até lá estaria livre e deveria sem dúvida alguma fazer qualquer coisa que lhe fosse útil, visto que o perigo era iminente. Mas até que ponto? A situação começava a se aclarar. Quando recordava a posteriori por cima, a recente cena com Porfírio não podia deixar de estremecer de espanto. Exceto que ainda ignorava todas as intenções de Porfírio e não podia adivinhar os seus últimos planos. Mas o jogo estava descoberto em parte e já podia compreender melhor do que ninguém, sem dúvida, como era terrível parecer aquela vaza no jogo de Porfírio. Um pouco mais e se encontraria no terreno dos fatos, conhecendo o aspecto mórbido do seu caráter e tendo adivinhado isso desde o primeiro olhar. Porfírio procedia, se bem que com demasiada segurança, de um modo certeiro. É preciso andar depressa, Raskolnikov também andava depressa, e agora acabara de se comprometer demasiado, não no terreno dos fatos, mas faltara pouco, tudo é relativo. No entanto, como ele interpretaria tudo isso agora? Não estaria enganado? A que resultado Porfírio teria chegado agora? Teria de fato preparado qualquer coisa? O que, concretamente? Não estaria à espera de alguma coisa? Como teriam se separado hoje os dois se não tivesse acontecido aquela inesperada catástrofe provocada por Nikolai? Porfírio descobrira quase todo o seu jogo. Não há dúvida que se arriscava, mas tinha-o descoberto. E isto tudo era o que parecia a Raskolnikov. Se efetivamente houvesse mais alguma coisa, ele também teria descoberto. Que surpresa seria aquela? Alguma brincadeira? Significaria qualquer coisa ou não? Poderia ser alguma coisa parecida com um fato, com uma acusação categórica? O homem da véspera? Onde ele estaria hoje? Porque se Porfírio contava com qualquer coisa de concreto, não havia dúvida de que isso devia estar relacionado com o homem da véspera. Sentou-se no divã, deixando pender a cabeça com os cotovelos sobre os joelhos e ocultando a cara com as mãos. Um tremor nervoso ainda agitava todo o seu corpo. Finalmente se levantou, pegou o gorro, parou um momento para refletir e depois se encaminhou para a porta. Tinha um pressentimento de que pelo menos naquele dia podia se considerar com toda certeza isento de perigo. De súbito sentiu uma espécie de alvoroço. Desejava ir o mais depressa possível para a casa de Ekaterina Ivanovna. Já era tarde para ir ao enterro, mas chegaria ainda a tempo para o banquete fúnebre e aí dentro de um momento viria Sônia. Parou, reconsiderou e um sorriso doentio surgiu em seus lábios. Hoje, repetia consigo mesmo. Sim, hoje mesmo devo fazer isso. Preparava-se para abrir a porta quando de repente ela se abriu sozinha. Deu um pulo e retrocedeu. A porta se abriu lenta e suavemente e logo apareceu a figura do homem da véspera, aquele que saíra debaixo da terra. O homem parou à entrada, examinou Raskolnikov em silêncio e entrou uns passos dentro do quarto.
Era precisamente o mesmo da véspera, a mesma figura, o mesmo traje, mas no seu rosto e no seu olhar notava-se uma grande mudança. Agora parecia mortificado e, parando por um momento, lançou um profundo suspiro. Só faltou nesse instante levar a palma da mão à face e inclinar a cabeça para um lado para que parecesse completamente uma mulher. "O que tem?" perguntou Raskolnikov meio morto. O homem ficou calado e de súbito inclinou-se profundamente perante ele, quase tocando o chão. Pelo menos roçou o chão com o anel da mão direita. "O que o senhor está fazendo?" exclamou Raskolnikov. "Sou culpado", disse o homem em voz baixa. "De quê?" Olharam-se ambos um ao outro. Estava ressentido. "Quando o senhor quis ir até lá, naquele dia, talvez embriagado, e desafiou os porteiros a que o levassem à delegacia e perguntou pelo sangue, eu me senti ofendido quando vi que eles não faziam caso das suas palavras e que o tomavam por um bêbado. Fiquei tão incomodado que nem pude dormir naquela noite. Mas como me lembrava da sua casa, viemos aqui ontem e perguntamos pelo senhor." "Quem é que veio?" interrompeu Raskolnikov, que começava a se lembrar naquele momento. "Eu queria dizer que o ofendi. Então o senhor é daquela casa? Estava lá também à porta com os outros, não se lembra? Tenho uma oficina lá há algum tempo. Sou peleiro estabelecido, trabalho em minha casa. Mas o que mais me revoltou..." E então Raskolnikov recordou toda a cena de 3 dias antes, atrás da porta. Calculava que, além dos porteiros, haveria ali também alguns homens e mulheres. Lembrava-se de uma voz que tinha proposto que o levassem diretamente à delegacia. Não conseguia se lembrar da cara daquele que dissera isso, nem seria capaz de reconhecê-la agora. Mas se lembrava de ter respondido a ele alguma coisa, então encarando-o. Pode-se ver assim por aqui no que vinha dar todo aquele terror da véspera. O mais terrível de tudo era pensar que de fato quase tinha se perdido por causa daquele insignificante incidente. Via-se agora que afora o acaso do aluguel do quarto e a pergunta sobre o sangue, aquele homem nada mais poderia contar. De onde se inferia que Porfírio também nada mais tinha em seu poder senão aquele delírio. Não tinha nenhum fato, a não ser este psicológico, que é uma faca de 2 gumes, de maneira nenhuma categórica. E assim, desde que não viesse a se revelar mais fatos, e não deviam vir a se revelar, não deviam. Que podiam lhe fazer? Como poderiam acusá-lo de culpado ainda que o prendessem? E além disso, há apenas um momento que Porfírio acabava de saber aquilo do quarto, coisa que até aí ignorava. "O senhor disse hoje a Porfírio sobre eu ter estado ali?" exclamou, assaltado por uma ideia. "A qual Porfírio?" "Ao juiz de instrução. Disse, os porteiros não foram, mas eu me apresentei. Hoje? 1 minuto antes do senhor entrar. E eu vi tudo, a maneira como ele o torturou." "Onde? Como? Quando?" "Ali mesmo, atrás do tabique, e estive todo o tempo sentado." "O quê? Então a surpresa era essa? Mas é possível que tenha sido assim? Por favor." "Quando eu vi," começou dizendo o outro, "que os porteiros não queriam atender à minha indicação de irem à delegacia, alegando de que já era tarde e que além disso iriam censurá-los por não terem ido antes, me aborreci, não consegui dormir e me pus a pensar. E de acordo com o que pensei, fui lá hoje. Na primeira vez, ele não estava lá. Voltei numa hora mais tarde. Não me reconheceram, mas voltei a terceira vez e me mandaram entrar. Contei tudo o que acontecera e ele começou a dar passos rápidos pela sala e a dar socos no peito. "Que pretendes fazer comigo, bandido?" dizia. Se soubesse disso, mandava trazê-lo com o guarda. Depois saiu correndo, chamou não sei quem, se pôs a falar com ele no canto, veio outra vez então para me fazer perguntas e me insultar. Fazia uma porção de censuras. Eu lhe contei tudo, disse-lhe que o senhor não se atrevera a responder às minhas perguntas do dia anterior e que não me reconhecera. E então ele começou outra vez com as suas correrias e os seus socos no peito, e vociferava e corria. E quando vier anunciá-lo ao senhor, "Vamos," disse ele, "fica atrás do tabique, te senta ali e não te mexe. Ouça o que ouvi." E ele próprio me deu uma cadeira e me deixou ali escondido. "Pode ser," disse ele, "que eu te interrogue." E só me libertou quando trouxeram Nicolai depois que o senhor foi embora. E ainda me disse, "Preciso de ti, vou te interrogar." E interrogou Nicolai na tua presença? Quando mandou o senhor sair, também me despediu e começou a interrogar Nicolai. O homem parou e de repente tornou a fazer outra reverência, roçando o chão com o anel. "Desculpe a minha delação e o mal que lhe causei." "Que Deus te perdoe," respondeu-lhe Raskolnikov. E mal acabaram de dizer isso, o homem fez outra reverência, não até ao chão, mas de meio corpo para cima, deu lentamente meia volta e saiu do quarto. Tudo tem agora dois aspectos, afirmou Raskolnikov, mais animado do que nunca saiu do quarto. "Agora podemos continuar lutando," disse com um sorriso malicioso já na escada. Essa malícia era dirigida para si próprio. Recordava com desprezo e vergonha a sua pusilanimidade. Pusilanimidade, é isso? Isso mesmo. Quinta parte, capítulo 1. A manhã seguinte, a conversa para ele fatal de Piotr Petrovitch com Dunietzky e Pulcheria Alexandrovna também provocou em Piotr Petrovitch uma ação libertadora.
Com grande contrariedade, se viu obrigado pouco a pouco a reconhecer o fato como consumado e irrevogável, aquele mesmo fato que na noite anterior lhe parecera um acontecimento quase fantástico e, embora desorientador, algo impossível. Toda a noite a negra serpente do amor próprio ferido lhe mordeu o coração. Quando se levantou da cama, Piotr Petrovitch foi imediatamente se olhar no espelho. Receava ter tido um derramamento de bílis durante a noite, mas quando aí se estava tudo bem, e quando olhou para o seu rosto digno, branco e um pouco tumefacto nos últimos tempos, Piotr Petrovitch se consolou quase instantaneamente com a plena convicção de que encontraria uma noiva em qualquer outro lugar, sim, e até talvez de melhor posição social. Mas em seguida caiu em si, cuspiu energicamente em esguicho de saliva, o que provocou um silencioso, mas sarcástico sorriso no seu jovem amigo e vizinho de quarto, Andrei Semyonovitch Liebiezhatnikov. Piotr Petrovitch notou esse sorriso e o pôs na conta muito pesada. Havia já algum tempo daquele rapaz. A sua cólera redobrou quando compreendeu de repente que não devia ter dito nada a Andrei Semyonovitch no dia anterior acerca do que aconteceu naquela noite. Essa era a segunda tolice que cometeram naquela noite no seu arrebatamento, por causa da sua excessiva expansividade devido à sua excitação. Depois, durante toda aquela manhã, como de propósito, não fez outra coisa senão sofrer contratempo atrás de contratempo. Até no Senado houve um certo revés no assunto com o qual tivera muita preocupação. O dono da casa que alugara e reformara às suas custas irritou-o especialmente por causa do seu próximo casamento. O referido senhorio, um operário alemão que enriquecera, não queria de maneira nenhuma modificar o contrato que tinha sido assinado há tão pouco tempo e exigiu o cumprimento de tudo que fora combinado em todas as suas cláusulas, apesar de Piotr Petrovitch querer devolver o quarto para ele quase todo renovado. O armazém de imóveis também não se prestava de maneira nenhuma a lhe devolver nenhum só rublo dos que dera para pagamento dos móveis que ainda não tinham sido mudados para o andar. Não vou me casar à força agora por causa dos móveis, vociferava Piotr Petrovitch para si mesmo e ao mesmo tempo com uma esperança desesperada. Mas será possível que tudo isso tenha ficado em nada? Tenha acabado irrevogavelmente? Não se poderia tentar ainda alguma coisa? A lembrança de Dunietka voltou a comovê-lo com um sedutor encanto, e não há dúvida de que, se tivesse sido possível nesse momento suprimir Raskolnikov do mundo dos vivos só pela força da vontade, imediatamente Piotr Petrovitch teria formulado esse desejo. Cometi também outro erro em não ter lhe dado nenhum dinheiro, pensou, quando regressou tristemente ao cubículo de Liebiezhatnikov. Mas por que o diabo que me carregue foi tão avarento? Nem sequer se tratava de uma questão de interesse. Eu queria mantê-las na miséria, depois tirá-las para que me considerassem como a sua salvação. E em troca elas, não se durante todo este tempo tivesse dado a elas, por exemplo, 1.500 rublos para o enxoval de noiva, e algum pequeno presente, algumas caixinhas, estojos com objetos de toucador, joias de cornalina, bagatelas, tudo comprado na casa de Knop, ou no armazém inglês, e a coisa teria ficado mais clara e mais séria. Não teria me repudiado assim tão facilmente. Essa gente de tal natureza que teriam se julgado obrigados a devolver, em caso de ruptura, os presentes e o dinheiro, e devolver ambas as coisas se tornaria muito duro e doloroso. Além disso, ficariam com dor de consciência. Que diabo! Como puderam me mandar passear assim, sem mais nem menos, um homem que até então fora tão generoso e tão delicado? Fiz uma tolice. E rangindo outra vez os dentes, Piotr Petrovitch chamou a si mesmo de imbecil no seu íntimo, é claro. Quando chegou a essa conclusão, voltou para casa mais furioso e irritado do que quando saiu. Os preparativos para o repasso fúnebre na casa de Ekaterina Ivanovna despertaram muito a sua curiosidade. Já no dia anterior, ouvira alguma coisa a respeito do tal repasso fúnebre. Parecia até se lembrar de que também tinha sido convidado, só que as suas ocupações particulares tinham absorvido toda a sua atenção. Apressou-se a se informar pessoalmente com a senhora Lippewechsel, que na ausência de Ekaterina Ivanovna, que naquele momento estava no cemitério, se encarregara de pôr à mesa, e ficou sabendo que o tal festim seria solene, que quase todos os inquilinos haviam sido convidados, inclusivamente aqueles que não tinham convivido com o falecido, até o próprio Andrei Semyonovitch Liebiezhatnikov, apesar do grande aborrecimento que tivera com Katerina Ivanovna, e que finalmente ele mesmo, Piotr Petrovitch, não só era convidado, como até o esperava com grande paciência como hóspede de mais categoria. A própria Amalia Ivanovna era convidada com muita honra, apesar dos problemas passados, e agora fazia as vezes de dona de casa e trabalhava quase com prazer. Além disso, estava toda enfeitada, embora de luto, com um vestido de seda novo, com grandes flores estampadas, do qual se mostrava muito orgulhosa.
Todos esses pormenores e as informações que recebeu sugeriram a Piotr Petrovitch uma certa ideia, e se dirigiu para o seu quarto, isso é, para o quarto de Andrei Semyonovitch Lebeziatnikov, bastante preocupado. Tudo isso porque acabara de ouvir dizer que Raskolnikov fazia parte dos convidados. Fosse lá pelo que fosse, Andrei Semyonovitch não saíra de casa toda manhã. Piotr Petrovitch tinha uma relação um tanto estranha com esse cavalheiro, embora natural de certo modo. Piotr Petrovitch o desprezava e o aborrecia muito desde o próprio dia em que se instalara em sua casa, mas ao mesmo tempo ele lhe inspirava um certo receio. Veio se hospedar na casa dele quando chegou a Petersburgo, não pelo simples motivo de economia, embora essa fosse a razão principal, mas por um outro motivo. Ainda na província, ele ouvira falar de Andrei Semyonovitch, seu antigo pupilo, como um dos jovens progressistas mais avançados, e que ele desempenhava um papel importante em alguns círculos muito curiosos e já lendários. Isso impressionou Piotr Petrovitch. Esses círculos desavergonhados, que sabiam tudo e desprezavam e denunciavam todo mundo, há algum tempo que provocavam um certo medo em Piotr Petrovitch. Aliás, um medo vago, porque, quando estava ainda na província, não conseguira de maneira nenhuma formar uma opinião justa, ainda que apenas aproximada de tudo que fosse daquela índole. Ouvira dizer, como todo mundo, que existiam, sobretudo em Petersburgo, progressistas, nihilistas, planejadores de reformas, etc, etc. Mas, como muitas outras pessoas, exagerava e deturpava até o absurdo a intenção e o significado dessas designações. O que mais lhe infundia terror, se há alguns anos era a denúncia pública, e era esse o fundamento do seu constante e exagerado desassossego, sobretudo no que dizia respeito aos seus sonhos de mudar suas atividades para Petersburgo. A esse respeito estava, como costuma-se dizer, amedrontado, como as crianças costumam estar às vezes. Acontece que soube alguns anos antes, na província, no começo da sua carreira, de 2 casos de pessoas importantes que sofreram cruelmente por causa dos denunciadores, e os quais ele defendeu e depois foi recompensado com a sua proteção. Um desses casos terminou de um modo bastante escandaloso e custou muita incomodação. Eis aqui o motivo por que Piotr Petrovitch decidira, assim que chegou a Petersburgo, averiguar imediatamente do que se tratava e, caso fosse necessário, se antecipar aos acontecimentos e se apressar a ganhar as simpatias das novas gerações. Para isso, confiava em Andrei Semyonovitch e, por exemplo, quando visitou Raskolnikov, já sabia se virar bem ou mal com algumas frases aprendidas de cor. É claro que não tardou a considerar Andrei Semyonovitch como um homem vulgar e ordinário, mas isso de maneira nenhuma dissuadiu ou desencorajou Piotr Petrovitch. Embora estivesse convencido de que os progressistas eram todos uns imbecis, nem por isso ficava mais sossegado. Pessoalmente, não lhe interessava absolutamente nada dessas teorias, ideias e sistemas com que Andrei Semyonovitch lhe enchia os ouvidos. A única coisa que lhe interessava esclarecer imediatamente era o que estava acontecendo ali. E tinham força esses indivíduos ou não tinham? Havia razão para receio ou não havia? Se metessem em alguma coisa, iriam denunciá-lo ou não? E se denunciavam, por que concretamente e por que em particular costumavam denunciar agora? Mas isso era pouco. Não haveria maneira de fingir perante eles e de enganá-los se tivessem realmente força? Era necessário fazer isso ou não? Não poderia, por exemplo, usá-los para prosperar na sua carreira? Em resumo, tinha uma quantidade de problemas. Aquele Andrei Semyonovitch era um homem achacado e escrupuloso, baixinho e fora funcionário em algum lugar. Era louro claro, com suíças em forma de costeleta, de que se orgulhava muito. Além disso, seus olhos estavam quase sempre doentes. Tinha um caráter demasiadamente suave, mas às vezes falava com muita dignidade e até com grande altivez, o que, dado o contraste com a sua pequena figura, o tornava quase sempre ridículo. E na casa de Amalia Ivanovna era considerado um dos hóspedes mais distintos, pois não se embebedava e pagava pontualmente. Apesar de todas essas boas qualidades, Andrei Semyonovitch era de fato um imbecil. Aderir ao progresso é a nossa nova geração. Apaixonadamente, pertencia a essa inúmera e variada legião de indivíduos medíocres e fracassados que não aprenderam nada a fundo, que aderem de um momento para o outro às ideias que estão na moda para logo em seguida a degradarem e desacreditarem e num abrir e fechar de olhos, ridicularizarem tudo que anteriormente apoiaram, ainda que fosse da maneira mais sincera. Aliás, Lebeziatnikov, apesar de ser muito bonachão, já começava também a não poder suportar o seu companheiro de quarto e antigo tutor Piotr Petrovitch. Fora dos dois lados, algo à primeira vista irrecíproco. Por mais ingênuo que Andrei Semyonovitch fosse, começou a ver que Piotr Petrovitch estava enganando-o e que no seu íntimo o desprezava, e que não era de maneira nenhuma o homem que aparentava. Tentou lhe expor o sistema de Fourier e a teoria de Darwin, mas Fourier, F-O-U-R-I-E-R, e a teoria de Darwin, mas Piotr Petrovitch, sobretudo nos últimos tempos, costumava escutá-lo com uma expressão bastante sarcástica e ultimamente começara até a contradizê-lo.
O caso era que, no fundo, ele começara a compreender instintivamente que Libiziatnikov não só era um tipo vulgar e grosseiro, como também um impostor que estava muito longe de possuir relações importantes, mesmo no seu próprio círculo, e que inclusive sabia apenas as coisas por vias indiretas, e como se isso ainda fosse pouco, não compreendia como devia ser a sua missão de propagandista, porque às vezes descaía-se, e portanto, como poderia ser um denunciador. A propósito, note-se de passagem que Piotr Petrovich, durante essa semana e meia, aceitara com gosto, sobretudo no princípio, os mais estranhos elogios de Andrei Ziemionovitch, isto é, não fazia objeções, por exemplo, e ficava calado quando Andrei Ziemionovitch lhe atribuía a capacidade de contribuir para a futura e rápida organização da nova comuna em qualquer parte da rua. É bem um nome aqui fodido, né? Mietchanskaya, ou por exemplo, Mitchanskaya. M-I-E-C-H-T-C-H-A, acento agudo no A, N-S-K-A-I-A, ou, por exemplo, a capacidade de não levantar dificuldade nenhuma para a Dunietka, se essa resolvesse de arranjar um amante logo no primeiro mês de casada, ou não batizar os seus futuros rebentos, etc, etc, e outras coisas do gênero. Segundo seu costume, Piotr Petrovich não se opunha a essas qualidades que lhe atribuíam e se deixava lisonjear, inclusive dessa maneira, de tanto que os elogios lhe agradavam. Piotr Petrovich, que por alguma razão trocara naquela manhã vários títulos de 5%, estava sentado à mesa contando maços de notas e de papéis de crédito. Andrei Ziemionovitch, que àquela altura não tinha quase nenhum dinheiro, andava de um lado para o outro no quarto e parecia olhar todos esses maços com indiferença e até com desprezo. Por nada deste mundo, Piotr Petrovich teria acreditado que Andrei Ziemionovitch fosse capaz de olhar com indiferença todo aquele dinheiro. Por seu lado, Andrei Ziemionovitch pensava com amargura que, no fundo, Piotr Petrovich era bem capaz de pensar isso dele e até talvez de se alegrar por poder provocar inveja e humilhar o seu jovem amigo com aqueles valores ali exibidos, recordando a ele a sua insignificância e toda a distância que existia entre os dois. Dessa vez, porém, ele estava mais nervoso e desatento do que nunca, apesar de Andrei Ziemionovitch ter começado a desenvolver na sua presença o seu tema favorito, a organização da nova comuna especial. Objeções bruscas e certas observações lançadas por Piotr Petrovich enquanto movia as bolinhas do seu ábaco deixavam transparecer o sarcasmo mais aguerrido e intencionalmente grosseiro. Mas o humanitário Andrei Ziemionovitch atribuía essa disposição de espírito de Piotr Petrovich à impressão que na noite anterior a ruptura com Dunietka lhe provocara e ardia de desejo de tocar no assunto o mais brevemente possível. Tinha algumas coisas a dizer a esse respeito que serviriam de consolo ao seu estimado amigo e redundariam em proveito da sua evolução ulterior. Que preparativos de festim fúnebre são esses que estão fazendo ali no quarto da viúva? Perguntou Piotr Petrovich, de repente interrompendo Andrei Ziemionovitch no ponto mais interessante. O quê? Não sabe? Mas eu não lhe falei ontem disso e não lhe expus as minhas ideias acerca de todas essas cerimônias? Pois ela também o convidou, segundo ouvi dizer. Além disso, o senhor esteve ontem falando com ela. Eu nunca imaginaria que a imbecil dessa pobretona fosse capaz de gastar tanto dinheiro nessa comezaina. Um dinheiro que talvez tenha sido dado por esse outro palerma do Raskolnikov. Há pouco até fiquei admirado quando passei, mas que preparativos, até vinhos caros, convidaram algumas pessoas, sabe-se lá quem. Continuou Piotr Petrovich, que tinha feito aquela pergunta e iniciado este diálogo com alguma intenção. O quê? Que me diz? Que eu também fui convidado? Acrescentou de repente, erguendo a cabeça. Quando é que foi isso? Não me lembro. Aliás, não irei. O que tem a fazer ali? Ontem falei com ela de passagem da possibilidade de que lhe desse, na qualidade de viúva pobre de um funcionário, um ano de ordenado a título de gratificação única e definitiva. Seria talvez por isso que ela me convidou, hehe. Eu também não pretendo ir, disse Libiziatnikov. O que era o que faltava. Depois de bater nela com as próprias mãos, compreende-se que esteja ofendida, hehehe. Quem é que lhe bateu? Em quem? Interviu Libiziatnikov com vivacidade até se ruborizou. O senhor, em Ekaterina Ivanovna, há um mês, soube disto ontem. Ora, veja, com as suas ideias, é assim que os senhores resolvem a questão feminina, hehehe. E Piotr Petrovich, como se tivesse consolado com isso, embrenhou-se e outra vez nas suas contas. Tudo isso é um disparate e uma calúnia, replicou furioso Libiziatnikov, que tinha muito medo de que trouxesse à luz aquela história. Não aconteceu nada disso. Foi uma coisa muito diferente. O senhor não compreendeu bem. Intrigas. A única coisa que eu fiz simplesmente foi me defender. Foi ela a primeira a se atirar sobre mim com unhas e dentes. Me arrancou o cabelo inteiro. Acho que todas as pessoas têm o direito de defender o seu físico. Além disso, eu não autorizo ninguém a usar violência comigo. É uma questão de princípio, porque isso é um despotismo. O que eu devia ter feito, ficado quieto, o que eu fiz foi apenas repeli-la. Hehehe, continuou Ludwig com um risinho maldoso.
O senhor está querendo discutir comigo assim porque está aborrecido e de mau humor, mas isso é um absurdo e não tem absolutamente relação nenhuma com o problema da mulher. O senhor ouviu mal. Eu até estava pensando que se já é uma coisa admitida que a mulher é igual ao homem, tudo, até na força, segundo afirmam, então não há outro remédio se não aceitar também a igualdade nesse terreno. É claro que depois há de se compreender que na realidade esse problema não deve existir, pois não deve haver lutas e não devemos pensar que venham a existir na sociedade futura. De onde se vê que é um pouco estranho procurar igualdade numa briga. Eu não sou tão tolo. Embora, aliás, lutas, se isto é, depois vão deixar de existir. Mas por enquanto ainda há. Ufa, que diabo. O senhor deixa uma pessoa estonteada. Não seria por causa desse pequeno aborrecimento que eu deixaria de ir ao banquete? Não vou simplesmente por uma questão de princípio, para não tomar parte nesse indigno preconceito dos banquetes fúnebres e nada mais. Se bem que, no fim de contas, ainda pode ser que vá, mesmo que seja só para rir um pouco, mas é pena que não venham sacerdotes. Nesse caso, eu iria sem falta. Isto é, ia comer o pão e o sal alheios e cuspir em cima deles e ao mesmo tempo naqueles que o convidaram, não é? Cuspir não, nada disso, mas protestar. Eu persigo um fim útil. De uma maneira indireta, eu posso contribuir para a evolução e para a propaganda. Todos nós temos a obrigação de fomentar a cultura e a propaganda e talvez quanto mais rudemente melhor. Eu posso semear a ideia, a semente. Da semente brotará o tato. A quem eu ofendo com isso, a princípio se sentirão ofendidos, mas depois eles mesmos verão que eu lhes trago alguma coisa de proveitoso. Pois veja, a Tieriebieva foi acusada, aquela que pertence agora à comuna, de sair de casa e de se entregar a um homem, de escrever aos pais dizendo que não queria viver no meio de preconceitos de se casar só pelo civil, e de que isso era tratar com demasiada dureza aos pais, e diziam que podia tê-los tratado com mais consideração e escrito em termos mais suaves. Ao meu ver, tudo isso são absurdos, e não havia absolutamente nenhuma razão para ela lhes escrever com mais suavidade, até pelo contrário, visto que se tratava de um protesto. Repare, a senhora Barentz viveu 7 anos com um homem. Abandonou os 2 filhos e terminou de uma vez com o marido, lhe escrevendo isto. Reconheço que não posso ser feliz com o senhor. Nunca lhe perdoarei por ter me enganado, escondendo de mim que existia outra organização social, a comuna. Soube disso há pouco tempo por um homem generoso, ao qual me entreguei, e juntamente com ele fundarei uma comuna. Falo francamente porque considero pouco honesto enganá-lo. Arranje-se como puder. Não espere que eu volte para o seu lado, pois é reacionário demais. Desejo-lhe felicidade. É assim que se escreve esse gênero de cartas. Essa Tieriebieva é a mesma que o senhor me contou uma vez que teve 3 uniões livres? Não passou da segunda, se virmos as coisas como devem ser. Mas, mesmo que tivesse chegado à 4ª, mesmo que tivesse chegado à 15ª, tudo isso é bobagem. E se alguma vez eu senti pena por os meus pais não serem vivos, foi por certo agora. Algumas vezes imagino que se eles ainda fossem vivos, eu faria um protesto. E, intencionalmente, eles ficariam espantados. Eu lhes mostraria. É pena que já não estejam mais aqui. Para ficarem espantados? Bem, o senhor pode fazer o que lhe apetecer, acrescentou Piotr Petrovitch, mas ouça, diga-me uma coisa, conhece essa moça, a filha do falecido, essa magricela? É verdade o que dizem dela? E então, na minha opinião, a situação dela é a situação mais normal que existe para a mulher. Por que não seria? Isto é, então, uma palavra aqui, né? Distingamos. Na sociedade atual não há dúvida nenhuma de que não é absolutamente normal, porque é uma situação forçada, mas a sociedade futura será completamente normal, porque será livre. Mas mesmo agora estava no seu direito, sofria, e isso constitui, por assim dizer, os seus fundos, o seu capital, do qual tinha o pleno direito de dispor. É claro que na sociedade futura não existirá o capital, mas a sua profissão poderá ser designada por outro nome e regulada de maneira racional e normal. No que se refere pessoalmente a Sofia Siemionovna, nos tempos atuais, eu considero seu procedimento como um enérgico e concreto protesto contra a estrutura da sociedade e respeito-a profundamente, por isso até sinto alegria em olhá-la. 38 minutos de vídeo, a leitura aqui foi boa, foi proveitosa. Esse aqui, pessoal, até agora, a gente já está aqui na página 400 da obra, tá? A obra tem 590 páginas. Então, assim, eu vou tentar fazer um esforço de ler aí, por vídeo, de 20 em 20 páginas, tá bom? A próxima leitura vai ser até a página 420. E é isso aí que eu vou fazer, beleza? Vou tentar dar uma adiantada essa semana, acabar essa obra, Crime e Castigo, uma grande obra do Fyodor Dostoiévski. Eu espero que vocês me acompanhem até o final. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!